Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa a pessoa que está do seu lado, começa a liberar sobre a vida dela. Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Que Deus derrame poderosamente sobre a sua vida. Que seu coração seja impactado, que o amor venha tocar profundamente no seu coração, na sua vida, estabelecer uma base sólida que é Jesus. Que a palavra dele venha te impactar, te trazer renovo, te trazer esperança, te trazer alegria, aumentar a sua fé. Amém? Amém. Ontem os presbíteros estiveram reunidos em São Paulo, todos os presbíteros da Igreja do Rio, da Taquara, da Barra, do Recreio, e do Morumbi e de Alphaville. Foi um tempo muito bom, um tempo de unidade, um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito coisas maravilhosas através dessa igreja, irmãos. Maravilhosas, fantásticas. A gente teve a oportunidade de desfrutar disso. A nossa igreja, para aqueles que não sabem, né, uma igreja que está, se eu não me engano, em 17 países. Tem universidade, tem várias escolas, tem muitas creches, orfanatos. É uma igreja que faz um trabalho pela América Central, América do Sul, América do Norte, bastante interessante. Importante, eu acho, né? E a gente aqui no Brasil, né, Deus tem usado para fazer coisas assim inovadoras, transformadoras e fantásticas que temos o privilégio de desfrutar. A Escola de Sobrenatural, a Escola de Negócios e o Colégio Verbo, né, que começou lá em São Paulo, a gente teve a oportunidade de ver. Cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Amém? E Deus está unindo esses dons, talentos, etc., para que possamos avançar e continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? Quem eu sou, né? Duas perguntas mais importantes da humanidade. Quem eu sou? É a primeira pergunta. Quem eu sou? E a segunda pergunta mais importante da humanidade é: o que eu estou fazendo aqui? A primeira pergunta mais importante da humanidade é: quem sou eu? A segunda pergunta mais importante da humanidade: o que é para fazer? Qual é o meu propósito? Essas duas perguntas bem esclarecidas tornam uma pessoa imparável no reino de Deus. Imparável. O camarada, quando ele sabe quem ele é como nova criatura, quando ele sabe o que é para fazer, coisas são construídas de uma maneira tão extraordinária, tão fantástica, que até a gente fica impressionado, né? A gente esteve no colégio ontem e você fica impressionado. Você fala: cara, como é que você conseguiu levantar isso aqui, meu irmão? Identidade e propósito. Identidade e propósito. Porque muitas pessoas vão dizer para você: você não é capaz, você não é digno, você não é bom, você não é isso, você não é aquilo. E outras pessoas vão dizer para você: você não consegue, é muito difícil, muito complicado. Mas quando Deus fala para você quem você é, e quando Deus fala para você o que é para fazer, então você só flui no rio dele. Você consegue, você avança, você não tem como te parar, irmão. Como é que vai parar um cara assim? Amém? Isso é uma pergunta antiga, né? O salmista falava isso, né? Salmo 8, versículo 3-9 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Tá atento, hein? Amém, vamos embora. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória ou de honra o coroaste.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Que é o homem mortal? Quem sou eu para que Deus me visite? Quem sou eu para que Deus me olhe? Quem sou eu para que Deus se importe? Quem sou eu, irmão? A Bíblia diz que a vida do homem é como a flor do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. É como uma fumaça. São bilhões e bilhões de pessoas. Mais bilhões e bilhões de pessoas que já viveram, já morreram, já viveram, já morreram. Que para a humanidade, a maioria delas simplesmente foi-se no esquecimento. Não para Deus. Porque Deus é o nosso Criador. Deus sonhou com cada um de nós. Antes de você existir, antes do Daniel nascer hoje, ele já existia. Porque antes que houvesse luz, a luz já existia dentro de Deus. E Deus falou, saiu pela boca dele, haja luz. E houve luz. Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem. Sim, incrível. Só existe um Deus. E esse Deus não tem 500 braços. Esse Deus não tem cara de vaca, não tem cara de cachorro, não tem cara de elefante. Esse Deus não é uma energia. O nosso Deus não tem cara de um homem velhinho. Né? Já viram aquela imagem de Deus? Né? Tem uma famosa do Michelangelo. Não tem cara de velhinho. Ele tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Tem cabelo. O nosso Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém? E o homem foi criado por Deus. E por incrível que pareça, né? O homem foi criado por Deus por algo que é muito precioso, o relacionamento. Que é o que a gente estava falando aqui no mês passado. Deus queria relacionamento com o homem. E o homem realmente foi a obra-prima de Deus. E Deus deu todas as coisas, né? Deu autoridade para o homem. Deus criou a terra e deu autoridade para o homem sobre a terra. E Deus deu liberdade ao homem. Amém? Deus nos fez livres, com livre arbítrio. E Ele respeita isso. Então, Deus deu autoridade ao homem. E o inimigo das nossas almas, o alvo dele não era, olha aí, sua obra-prima pecando contra você. Não é isso. A Bíblia diz em Romanos que você é servo de quem você obedece. Então o alvo dele era tomar a autoridade que foi dada por Deus ao homem e o homem se submeter, trocar de senhorio. E foi o que aconteceu. O homem trocou de senhorio. Ele trocou de senhorio de Deus para o senhorio de Satanás. E o homem se perdeu. Se perdeu em quê? Na pergunta, quem eu sou? Adão sabia quem ele era. Eva sabia quem ela era. Adão sabia qual o seu propósito. Todos os dias ele se relacionava intimamente com Deus. E todos os dias ele produzia coisas maravilhosas. Amém? Quando o homem caiu, Adão gerou filhos e filhas, e esses filhos foram ficando distantes da realidade de quem eu sou. E foram deturpando essa realidade. Porque se você não sabe quem você é, se você acha que você é alguém que os outros estão dizendo que você é, ou as circunstâncias da sua vida, ou o trabalho que você faz, ou o sucesso que você tem, ou o fracasso que você tem,
A Bíblia diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então o que o homem perdeu? A capacidade de saber quem ele era. O homem perdeu isso. Porque você só tem como saber quem você é no seu Criador. Você só tem como saber para que eu fui criado perguntando ao seu Criador. É a única forma de saber. E vou mostrar isso para vocês aqui nas Escrituras. E aí a inveja, o adultério, a avareza, o homicídio, a prostituição, a maldade, o engano, entrou no mundo, né? Não existia isso. Porque o homem, a não saber mais quem ele era, ele começou uma luta para tentar prevalecer sobre o outro, ao invés de colaborar com o outro. E isso foi o que permeou o coração do homem, até que Jesus veio para resgatar o que estava perdido, para nos colocar de volta no posicionamento que Adão tinha, que era um posicionamento de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. A gente foi treinado para ser soberbo, a gente foi treinado para ser arrogante, a gente foi treinado pelas dores que passamos. Todos nós fomos treinados para sobreviver. E esse é o fruto do relacionamento com o inimigo, é esse. O fruto do relacionamento com o inimigo, e aí não estou falando que esse é uma situação de toda a terra, se relacionando com o inimigo. O fruto do relacionamento com o inimigo é você ter uma autoimagem baseada na mentira. E essa autoimagem guiar suas atitudes, guiar suas escolhas. Você vai fazer escolhas baseado no entendimento de quem você é. Os psicólogos dizem que a felicidade está no sucesso dos relacionamentos. O relacionamento que deve ser mais protegido e prestigiado por todos nós é o relacionamento com Deus. Amém? Esse é o relacionamento que a gente deve proteger e prestigiar e dar foco. Porque esse é o relacionamento que vai te dizer quem você é e para que você foi criado, com que propósito. Deuteronômio 6, 3-5 diz assim: ouve, pois, Israel, ó Israel, e atenta em o guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Mas a gente não sabe como amar a Deus. Jesus falou sobre isso, ele repetiu esse versículo. Ele falou em Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. De todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, de toda a vontade, de todo o intelecto, de toda a decisão. Amarás em primeiro lugar o Senhor teu Deus. E aí, como é que se parece esse amor? Jesus explica como se parece esse amor em Lucas 14, 26, 27. Ele esclarece um pouco para facilitar a gente. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai. Então, quando você ama seu pai ou ama sua mãe, você começa a identificar como é que deve se amar a Deus. Quando ele diz: ninguém pode amar
mais o seu filho do que me ama, então você começa a identificar que tipo de amor que a gente está falando, que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Porque quem tem mãe, quem tem pai, quem tem filho, sabe que amor é esse. É um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor sacrificial, um amor que você está realmente disposto a abrir mão da sua própria vida, abrir mão dos seus interesses, fazer escolhas pelo outro, servir ao outro, abençoar o outro, só porque você ama o outro. Dá um rim para o outro, dá o teu coração se for necessário. Então ele nos explica que amor é esse. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e sua irmã, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês entendem que amar a Deus, acima de todas as coisas, requer um alinhamento de todos os outros amores. Não quer dizer que você não possa amar o seu cachorro, não quer dizer que você não possa amar o seu filho, não quer dizer que você não possa amar sua mãe, seu pai, não quer dizer que você não possa amar. Mas você sempre vai se parecer com quem você adora. Você sempre vai obedecer quem você ama mais. Quem você ama mais? E aí quando a gente fala de saber quem somos, a gente tem que saber que esse caminho trilhado por esse amor vai nos levar a um encontro face a face com Deus, que vamos refletir a imagem e vamos entender quem somos, vamos conversar com Ele, conhecer e sermos transformados, não convencidos. Eu oro para que essa pregação não seja uma pregação intelectual que vá bater na sua mente, mas que ela vá penetrar no seu espírito e que gere transformação espiritual. Tem gente que ama ministérios, que ama microfone. Tem gente que ama posições. Jesus nunca falou para a gente, cuida dos meus ministérios, cuida lá da Igreja Verbo. Ele falou, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, que são dele. A igreja é dele, as ovelhas são dele. Quem é que vai dar conta? Eu, Coutinho, os pastores dessa igreja. Vão dar conta, irmão. Isso não é brincadeira. E o fruto da minha intimidade com Deus é saber quem eu sou. E ao saber quem você é, você sabe o que você pode fazer. E ao avançar em intimidade, você não cresce em intimidade no ministério, você não cresce em intimidade no meio do louvor. Você cresce em intimidade 4 horas louvando a Deus em casa. Você cresce em intimidade obedecendo ao Senhor quando Ele te fala, eu quero que você vá louvar ali na pracinha. Quando ninguém vê, quando as pessoas zombam de você, você cresce em intimidade, porque a linha de raciocínio de Deus é diferente. A gente acha que a gente vai crescer em intimidade quando a gente está aqui tocando, que está todo mundo cantando, é lindo. Eu gosto, eu acho fantástico. Mas a gente vai crescer em intimidade quando a gente realmente focar na presença. Amar Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Mais do que a filho, mais do que a mãe, mais do que a irmão, mais do que a mulher, mais do que a marido, mais do que a si mesmo. E Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele olha o coração, irmão. Não adianta a gente falar que eu amo a Deus. Deus está vendo o seu coração. Tanto faz, não tem tanta importância para o que você fala. É claro que a palavra tem poder, mas o que Deus está vendo nesse aspecto específico é, onde é que está o teu coração? Aonde os homens de Deus foram transformados? Aonde eles foram transformados, se não face a face com Deus? Aonde eles foram transformados? Na intimidade com Deus. Aonde Abraão virou Abraão, conversando com Deus e falando, Senhor, eu não tenho filhos,
E Deus falou, sai da tua tenda aí, sai da tua tenda, que na tua tenda a tua visão é limitada, tu só vê pano, olha para o céu, olha para as estrelas, e tenta contar as estrelas do céu. E agora, e aí Deus é engraçado, desculpa, mas Deus eu acho ele engraçado em algumas coisas, né? Abraão se chamava Abraão, e aí Deus falou, a partir de agora você vai ser Abraão, com 2 A's. E eu não me lembro o que significa Abraão com A só, se os universitários estiverem aí, souberem, beleza. Se não, tudo bem, que eu vou matar logo esse coelho. Abraão com 2 A's quer dizer pai de quê? Nações. O cara não tinha filho, irmão. E aí, Deus colocou na boca dele. Como você se chama? Pai de nações. Uau, quantos filhos você tem? E aí, como você se chama? Boa tarde, como você se chama? Eu me chamo pai de muitas nações. E 1 ano depois, aquele homem foi profetizando. É fruto de intimidade. Meu irmão, me surpreende, eu fico chocado com o nível de intimidade que Abraão tinha, sem ter o Espírito Santo habitando nele, que habita em nós. Deus vira para Abraão e fala, Abraão, me dá o Isaac. Ele não fez um som. A Bíblia diz que ele se levantou ainda de madrugada. Irmão, tem noção o que é isso, irmão? Tem noção quanto feijão com arroz que a gente tem que comer ainda? E o quanto é importante a gente entender que é necessário comer esse feijão com arroz, que é necessário buscar a face de Deus, que é necessário, é importante. Para que a gente possa viver em níveis de fé. Porque Abraão tinha certeza absoluta que Deus podia até ressuscitar o filho dele, ou ia prover o cordeiro. Meu irmão, Deus ia prover a solução. E a fé de Abraão era tão forte, a intimidade com ele era tão grande, que isso foi gerado no filho dele. E o filho dele, com 15 anos, que podia sair correndo, ficou amarrado e subiu quietinho em cima do... Ele sabia o que estava acontecendo. Essas pessoas foram todas transformadas na intimidade, não no ministério. Elas não foram transformadas porque elas tinham o microfone na mão, elas não foram transformadas porque foram feitas presbíteros, elas não foram transformadas porque foram para o louvor, elas não foram transformadas porque pregam bem, elas não foram transformadas porque tem muitos dons, elas foram transformadas porque elas encontraram o seu Criador face a face. Não existe outra forma de transformação. E eu já tentei, irmãos. Eu já tentei. Deus falou comigo claramente, para de arrastar. Eu sou aquele cara que, meu irmão, não, vem. Tenta arrastar as pessoas. Meu irmão, para de arrastar. Ministério não transforma ninguém, ministério não salva ninguém. É uma bênção, tá, irmãos? Ministério é uma bênção, mas ele não salva ninguém, nem transforma ninguém. Mas o encontro face a face com Jesus salva e te transforma. Saber quem a gente é dá sentido e propósito. E não saber quem a gente é, perde o sentido, perde o propósito. Nunca os adolescentes se mataram tanto. Nunca os jovens se suicidaram tanto. Deus sabe disso. Deus sabe que é importante você saber quem você é. O inimigo também. Por isso, quando a gente olhou lá o colégio, né, e o Zé foi explicando, né, as estruturas de ensino do nosso colégio, as estruturas de ensino que estão no mundo, né? E a estrutura de ensino que está no nosso colégio é: você faz porque você é. Amém? Há uma diferença gigantesca entre você fazer porque você é e você ser o que você faz. O que o diabo quer colocar na mente das crianças é: você é o que você faz. Isso é perigosíssimo. Perigosíssimo.
Você é fruto das suas experiências. É isso que o diabo quer que você acredite. Quanto tempo é necessário para mudar a cabeça de um adulto? E para formar a mente de uma criança? E aí, quando Jesus fala um pouquinho de identidade, né? Olha que interessante, 2 Coríntios 3 fala assim, 13 a 18 fala assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto aonde? Sobre o coração deles. Tem muita gente que diz que lê a Bíblia e não acha interessante. Tem muita gente que diz que leu a Bíblia e não entendeu nada. É porque o véu ainda está colocado. Só Jesus pode tirar esse véu. O véu precisa ser removido. O véu é um limite para o seu relacionamento com Deus. E ele só sai pelo sangue do Cordeiro. E quando as pessoas estão com um véu e olham para a Bíblia e não acham interessante, não acham uma revelação, não acham legal, não entendem, mas mesmo assim o coração delas quer Deus, de alguma forma quer Deus. E aí, meu irmão, tem 1 milhão de caminhos. 1 milhão de caminhos que estão sendo oferecidos. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, só existe um caminho. Eu sou a verdade, só existe uma verdade. E eu sou a vida. Você só vem ao Pai porque Ele está com o Pai através de mim. Então Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele é que tira o véu, que nos permite olhar as Escrituras e falar, se apaixonar pelas Escrituras, se apaixonar por Jesus. O que existe fora disso é religião. Versículo 16. Quando, porém, olha aí, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Quando Jesus entra na vida de alguém através do Espírito Santo, esse véu é removido e você tem acesso ao Pai. Então, no acesso ao Pai, você pode perguntar: Senhor, quem eu sou? Versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está, e a liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Quando o véu é retirado, o que acontece? Você passa a contemplar Deus. Você passa a desfrutar desse relacionamento. Você passa a ter a oportunidade de ver aquilo que os homens que estão com véu ainda não conseguem enxergar. E você sempre vai se parecer com aquele a quem você contempla. Aonde estão teus olhos? Aonde está teu interesse? Aonde está teu foco? Você tem essa oportunidade, irmão. A gente tem essa oportunidade. A gente sempre vai se parecer com aquele a quem a gente adora. E ao contemplar a presença de Deus, a gente tem a oportunidade de, como diz as Escrituras, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor.
somos transformados. Então a transformação está na contemplação. A transformação não está em você decorar os versículos. A transformação não está em você ter um grande ministério. A transformação não está em você ser aquele cara que acorda de madrugada. Eu vou orar agora de madrugada. Não, não é isso. Não são rituais. A transformação está na intimidade, na contemplação, no relacionamento, na presença, em valorizar a presença de Deus. E você é transformado de glória em glória. Como? Ficando mais parecido com Jesus. Porque você sempre vai se parecer a quem você adora. Você não vai ser Jesus. Eu vou continuar sendo o Rodrigo. Só que um Rodrigo transformado. Amém? O que você está adorando e contemplando dia após dia? Indo Jesus, Mateus 16, 13 e 19 diz assim: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é os profetas. Eles não conseguiam enxergar, porque o véu estava lá. Eles não conseguiam enxergar, irmãos. Jesus estava ali na cara deles. Jesus estava ali andando com eles. Jesus estava fazendo milagre, ressuscitando pessoas. Eles falaram: esse cara é importante, mas eu não consigo enxergar, porque o véu estava lá. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O véu já tinha sido retirado de Pedro. Ele falou: você é o Messias. Você é o Messias. Você é aquele que está escrito em Gênesis 3, que é pisar na cabeça da serpente. Você é aquele que ia sentar no trono de Davi, reinar de eternidade a eternidade. Você é o príncipe da paz. Eu sei quem você é, eu sei. Você entende a diferença? É gigante. É gigante, irmãos. Sem conversão, sem uma verdadeira conversão em Cristo Jesus, a gente fica patinando dentro da igreja, sem ser transformado, porque a transformação só vem quando o véu sai e quando você contempla a presença de Deus. Fora isso, você está vivendo uma religião. E aí Jesus falou para ele assim: bem-aventurado, muito feliz é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. O que ele estava falando aqui? Não é porque você é capaz, não é porque você é inteligente. Não tem como, irmão, entender as Escrituras sem que o véu seja retirado. Não tem como contemplar a presença, ser transformado de glória em glória, sem que o véu, sem que o sangue de Jesus, sem que o senhorio de Jesus, sem que nós aprendamos a amar Jesus de todo coração, de toda alma, de todo entendimento, mais do que filho, mais do que mãe, mais do que pai, mais do que a nós mesmos. Quando você tem os olhos abertos, né? A revelação de quem é Cristo, Deus libera uma revelação de quem você é. Sabia disso? Sabia? Que quando você consegue enxergar Jesus, Ele te mostra quem você é. A sua verdadeira identidade. A identidade, o seu perfeito você. Existe um perfeito você, irmão, porque Deus não cria nada da minha boca. O seu perfeito você está escondido em Cristo Jesus. Eu não estou falando que você é perfeito. Eu só estou falando que existe uma versão de cada um de nós que foi sonhada por Deus. E à medida em que contemplamos a Cristo, à medida em que nos relacionamos com Ele, nós temos acesso a essa versão. Olha o que está escrito aqui. Jesus falou assim: Pedro, não foi sangue nem carne quem te revelou, mas foi o meu Pai. O acesso estava aberto. O meu Pai te revelou isso. Eu lhe digo,
Já que Deus te revelou isso, agora eu vou te dizer quem você é. Você é o Pedro. Olha aqui quem você é. Você é o Pedro. E sobre essa revelação de que Jesus é o Messias, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando você vê a Cristo, quando você se relaciona com Ele, quando você é transladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando você se arrepende dos seus pecados e você entrega a sua vida a Jesus e você realmente busca Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, então você tem esse relacionamento íntimo com o Pai e as revelações fluem para que você seja transformado, não convencido. Eu não quero que você seja convencido por mim, eu não quero convencer nada para ninguém. Eu quero que o Espírito Santo toque nos nossos corações e nos convença de que é Ele que nos transforma. É a sua palavra vinda da sua boca. Mesmo quando você está lendo, o Espírito está falando com você e Ele está falando, isso é verdade, é isso mesmo, isso acontece. Você é isso, você é aquilo. Olha só com quem está ao seu redor, o que está acontecendo. Olha como você pode ajudar teu filho, olha como você pode ajudar sua esposa. Olha como você pode ajudar seu marido, olha como você pode se posicionar. E aí, quando a gente entende isso, o Senhor fala, tá bom, eu vou te dar aqui o teu propósito. O teu propósito diz o seguinte, que o inferno precisa de portas, mas não vão prevalecer contra você. E quando a gente amadurece, o Senhor vai falando aqui, ó, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, meu irmão. Chave é para abrir porta. Sabe quantas portas precisam ser abertas na sua vida? E eu vou terminar com isso. O excelente exemplo disso é Paulo. Para mim, Paulo, fantástico. Olha só o que diz aqui. Eu sei que eu estou lendo bastante as Escrituras, mas é bom, amém? Amém? Quem ama as Escrituras aí, diz um amém aí. Glória a Deus. Então, olha que interessante, cara. Olha essa transformação. Olha que coisa linda. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: Saulo respirando. O homem estava respirando ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto os homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. Amém? Então o que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo era isso, o véu. O homem adorava a Deus todo dia, o homem orava para Deus todo dia, toda hora. Ele se vestia com estola sacerdotal, ele era educado para adorar a Deus, ele era educado para servir a Deus, ele estava sempre na igreja, ele tinha ministério, ele tinha coisas, ele era um cara reconhecido, um cara importante, ele estava lá... Eu vou matar esses adoradores de Jesus. Eles são idólatras. O véu estava lá, irmão. O cara conhecia as Escrituras melhor do que todos nós aqui. E quando ele chegou no sumo sacerdote, ele falou: eu vou. Deixa que eu vou. Vou pegar esse pessoal e vou prender eles todos. E o sumo sacerdote vibrou. Muito bom, Saulo, você é o cara, Saulo, você é o cara. É interessante isso, irmãos. E enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o camarada, o processo de conversão dele, ninguém orou por ele, amém? Ele não veio aqui na frente no apelo, ninguém fez o apelo, amém? O camarada, entre a sela do cavalo e o chão, ele já caiu convertido falando: Senhor, Senhor. Ele já manda assim: Senhor. Meu irmão, o cara ele sabe o que é chamar alguém de Senhor, amém? Chamar alguém de Deus. Ele falou... Foi a única coisa que ele conseguiu falar: Senhor, Senhor. Quem é você? Ele sabia que era Deus. E aí Jesus falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você está me perseguindo.
Isso é o anticristo, irmão. O anticristo é quem está atrás da unção. É quem persegue a unção. É quem persegue o Espírito Santo dentro de nós. Cristo quer dizer unção. Anticristo é anti-unção. Cara, e aí eu amo essa parte aqui, ó. Versículo 10 diz assim: Paulo ficou cego, né? E aí ele estava lá em Damasco, 3 dias sem comer e sem beber, porque ele se deu conta do que estava acontecendo, de quem ele achava que ele era e a quem ele estava perseguindo. Que o propósito, quando você não sabe quem você é. Saulo não sabia quem ele era. Ele achava que ele era o grandão lá da igreja, irmão. Ele era o cara poderoso lá em Jerusalém. E o pessoal batia no tapinha nas costas dele. Muito bacana, Paulo, você é o cara. Vai lá, prende todo mundo. É isso aí, Paulo. Estamos contando contigo, hein? Vamos botar você no Instagram aqui, ó. Capturou mais 5. Fazia parte da identidade dele. A experiência dele. O que ele fazia. Ele achava que era o que ele era. E aí ele teve um encontro com Jesus. E tudo mudou. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu, versículo 10. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta e vá à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Amém? Amém, irmãos? A primeira vez que eu vi isso daqui que o Senhor me mostrou, eu comecei a chorar. Eu falei, nossa. Eu falei, foi a primeira oração de Paulo que foi ouvida no céu. Ela nunca tinha sido ouvida no céu. As orações de Saulo dia e noite eram: Deus, eu vou proteger o seu nome. Deus, eu vou destruir esses idólatras. Deus. Ela não tinha como ser respondida, nem ouvida. Deus olhava lá de cima e falava: sai para lá. Mas aqui é a primeira vez. Paulo estava orando. E o céu estava escutando. Olha lá. Olha quem está orando. E o céu estava respondendo a essa oração. Porque funciona desse jeito, irmãos. Não é uma coisa estática. E aí Ananias estava com medo, né? E ele responde assim no versículo 14. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Ananias falando com Saulo. Porque assim é como ele era conhecido na terra. Assim é como ele era conhecido, o cara temível. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentis e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E no versículo 15, é como ele era conhecido no céu. É quem ele verdadeiramente era. Paulo respirando: eu vou pegar esses cristãos, eu vou acabar com eles. Eu vou pegar esses cristãos. Até que o véu foi tirado e ele teve encontro face a face com Jesus. E aí você tem Filipenses, que Paulo diz: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. O que ele viu, irmãos? O que um ser humano pode ver a ponto de chegar e falar: puxa, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Olha isso, irmãos. Como é que pode o crente com medo de morrer? Como é que pode o cristão com medo da morte? Como é que pode isso, irmão? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse, irmão? Eu não estou falando que você tem que sair por aí e arriscar sua vida. Eu não estou falando nada disso, não. Eu acho que você pode ter medo de barata. Minha mãe tem medo de barata.
Eu acho que você pode ter medo de rato, tá tudo certo. Tem muita gente que tem medo de rato. Eu não gosto de rato, meu irmão. Pegar um rato eu vou sair bicando. Eu não sei se é medo, não sei o que é, mas eu não gosto de rato. O Teco tá falando que é medo, aí você conta por você mesmo, mas eu acho que é também. Mas para mim, viver é Cristo. E para mim, morrer é lucro. Eu provavelmente vou viver, sei lá, talvez até os 80, até os 90, até os 100, não sei, né? 110, quem sabe? Mas não há de se comparar que aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. E aí eu queria terminar com isso, né? Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E aí quem está falando isso é um homem que está na cadeia. Ele não está no resort, ele não está num evento da conferência, onde todo mundo está rindo com o Espírito Santo. Não, ele tá numa prisão, dizendo para a igreja de Filipenses, falando, olha, se alegrem no Senhor, que é a alegria verdadeira, que é a fonte de alegria verdadeira, dizendo, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele fala assim, escrever as mesmas coisas não é problema para mim, é segurança para vocês. Aí, eu gosto do currículo dele, ele fala assim, versículo 5, fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você dá para entender isso? O cara era irrepreensível. O cara era super zeloso, o cara era tido como o bambambam da sinagoga. Era o bambambam de Israel. Mas ele estava com véu. E de repente, pum! Ele teve um encontro com Jesus. E aí ele fala assim, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. E o versículo 15, né? Todos, pois que somos maduros. Existe uma diferença entre filhos maduros e filhos infantis. Muito grande. Todos os que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. E olha que coisa interessante que ele fala no versículo 16, assim saltou aos meus olhos. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então existem muitos níveis de maturidade, existem muitos níveis de revelação, mas aquilo que você já alcançou, bota em prática. E eu não estou falando de conhecer aqui não, quando eu falo que você alcançou, é o que você alcançou aqui, porque, sinceramente, eu queria ser 50% desse pregador que fala aqui para vocês. 50, estava bom. Eu estou tentando, estou me esforçando. E quando eu prego para mim mesmo. Eu falo, puxa, continua olhando para frente, continua buscando. Você ainda não alcançou, continua avançando, continua avançando. Vamos se colocar de pé, vamos orar. Eu passei um pouquinho do horário. Senhor, nós te amamos. Nos ajuda a te amar, como o Senhor diz que a gente deve amar, Senhor. De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Se você quiser, assim como eu, você pode botar a mão no seu coração e repetir assim comigo. Senhor, eu me arrependo
por não te amar, como diz as Escrituras. Senhor, me ajuda a cada dia, o Teu Espírito Santo me revelando que amores estão competindo contigo, Senhor. Me ajuda a realinhar esses amores. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero te ver, Jesus, face a face. Eu quero olhar o meu Criador face a face. Saber quem eu sou e qual é o meu propósito nessa vida. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Se você, de alguma forma, deseja entregar sua vida para Jesus hoje, a gente vai ter um time de administração. Se você, de alguma forma, entendeu que você ainda não está vivendo essa realidade de ter tirado o véu, de viver uma realidade face a face com Deus, a gente vai ter um time de administração aqui. Quando eles vierem, eu te convido a vir aqui na frente e eles vão orar pela sua vida. Você fala isso para eles, você fala: olha, eu sinto que o véu ainda está lá e eu queria que você me ajudasse a remover. Então, entrega a sua vida para Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. É a melhor coisa que você faz na vida. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente semana para todos.